Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre a extinção e divisão do Ministério do Trabalho. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Recentemente, mais uma vez, esse novo governo que foi eleito, através desse governo de transição, anunciou agora a extinção do Ministério do Trabalho. Mas veja, o próprio presidente eleito ainda não falou, isso foi dito através do representante da transição, que é aquele ministro que vai ser da Casa Civil, que ele falou que os órgãos do Ministério do Trabalho vai ser absorvido por 3 outros ministérios, e que a parte de responsabilidade, de fiscalização, de registro, com relação à questão das fraudes, etc., isso ia ficar sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, que nós sabemos que vai ser do ministro Moro. Pois bem, isso ainda está em discussão, existe aquela corrente, principalmente a AGU, que é a Advocacia Geral da União, se manifestou no sentido disso ser inconstitucional, mas nós aqui não vamos estar discutindo especificamente essa questão, se é constitucional, se não é constitucional, mas vamos olhar um pouquinho a mais, o que envolve essa decisão no sentido de transferir, de extinguir e transferir algumas pastas, algumas secretarias para outros ministérios. Bem, é fato que nós sabemos que os sindicatos fazem parte da esquerda no país, e eles usavam muito o Ministério do Trabalho, porque praticamente o sindicalismo era gerido dentro do Ministério do Trabalho, registro sindical, convenções coletivas registradas no Ministério do Trabalho e por aí vai. Então, o Ministério do Trabalho ele tinha muita influência dos sindicatos com relação a essa questão de toda a normatização. E, consequentemente, também, o ministro do Trabalho era um ministro que vinha, ou indicado pela esquerda, ou da esquerda, apoiava o governo e apoiava esse governo que vinha de esquerda, trazendo o país no sentido em que ele vinha sendo colocado. Qual era o sentido? No caminho que ele vinha sendo colocado. E qual é esse caminho? Na verdade, a esquerda ela encheu as relações de trabalho de normas, de direitos, de benefícios, muitas vezes exagerando isso a ponto das empresas não conseguirem administrar isso prejudicar a relação do trabalho. Em todos os lugares do mundo, nós vemos que as legislações trabalhistas elas são muito menos pesadas do que aqui no Brasil. Mas isso é só um tópico, isso é só um ponto de vista para a gente analisar como vinha sendo o caminho das relações trabalhistas com a esquerda gerindo esse ministério, ou através da esquerda ele vinha sendo gerido. Outro ponto era a questão da corrupção, a questão da corrupção, dos registros sindicais, que existiam muitos indiscriminadamente, e recentemente esse ano houve também um escândalo na questão dos registros que estavam sendo vendidos registro sindical. Isso é a razão de ter tanto sindicato no país. Pois bem, no primeiro momento a gente viu que esse impacto da extinção do Ministério do Trabalho vai afetar diretamente essa questão dos sindicatos, essa questão que envolve direito, não tem jeito. Por outro lado, isso vai enfraquecer também a fiscalização, não tem jeito, isso vai diminuir. Não vai ser aquela fiscalização que já não era, nos dias de hoje já não era uma fiscalização muito efetiva, ela está diminuída, muito embora hoje sejam feitas as fiscalizações eletrônicas, mas não se tem mais aquela efetividade que tinha no passado. Outro lado também é que, como nós já falamos, o próprio sindicalismo ele vai ficar enfraquecido e não tem jeito. Então, de uma forma geral, vai haver um enfraquecimento nessa questão do controle das relações do trabalho, no sentido de que se o empregador está cumprindo a lei, se ele não está cumprindo, isso é fato. Agora, se nós formos avaliar esse novo governo e o economista, a cabeça que pensa a respeito disso, isso é uma maneira de colocar, de retirar o Estado das relações privadas, é de se afastar um pouco daquilo que eles entendem que o Estado tem que estar inserido simplesmente naquilo que é essencial, naquilo que ele é básico. Ele não pode estar
inserido em tudo, né? E muitas vezes é considerado que o Estado atrapalha as relações privadas, né? Então esse pensamento de dividir, de extinguir, isso está meio que dentro do sentido da ideologia da escola de Chicago, onde as relações têm que ser geridas por elas mesmas, né? No sentido que a interferência do Estado elas tem que ser cada vez menor. Claro, né, que nós não podemos deixar de avaliar que isso, né, tem um efeito, né, que isso, né, visa o quê? Visa ampliar a quantidade de trabalho, visa diminuir, né, o impacto, né, nas relações do trabalho, no sentido de quê? De que fica uma relação mais leve, fica uma relação mais justa, onde possam as empresas contratar mais funcionário e pagar e andar, né, cumprir com todas as obrigações e os direitos que os funcionários têm. Hoje já é visto que isso, o número de direitos, o número de encargo é muito grande. Então, nesse sentido, eu acredito que essa decisão venha para tentar, nesse sentido, ajustar a quantidade de direitos, a quantidade de benefícios que existe aí. Eu não sei, mas isso na verdade é um ponto de vista, porque não se justifica pegar um ministério desse, extinguir, dividir, só para reorganizar ele, porque na verdade, a partir do momento que você extingue o ministério, que você divide a secretaria, você vai influenciar diretamente no funcionamento dessas relações, não tem como, né? Então, nós acreditamos que isso, né, é uma medida tomada no sentido de que, a partir de um determinado tempo, né, do ano que vem, as relações do trabalho elas vão ser geridas mais entre o próprio patrão e o empregado, entre a empresa e o trabalhador. E aí como é que vai ficar essa situação do descumprimento da legislação? Vai ficar como efetivamente sempre ficou. Quem é que resolve os casos onde a empresa não cumpre as obrigações trabalhistas? É a Justiça do Trabalho. Então, toda vez que tiver uma lesão no direito do trabalhador, toda vez que o trabalhador não receber, toda vez que o trabalhador for prejudicado, o caminho certo é a Justiça do Trabalho. Então o trabalhador ainda vai continuar com o instrumento jurídico, né, com o instrumento do judiciário trabalhista, para poder ver os seus direitos respeitados. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.